Nós vamos falar sobre oração pelo rei, baseado no Salmo 20. Oração a favor do rei. Esse salmo foi escrito por Davi, Salmo 20. Vamos ler então o texto. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas oferendas, ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, fala conosco, nos ensina. Estamos aqui para aprender, Senhor, a explanação da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Oração ou intercessão pelo rei é o título para o nosso estudo. Os súditos crentes da época de Davi amavam o seu rei. Eles oravam e intercediam pelo bem-estar do rei. Os súditos celebravam a vitória, as vitórias. O rei sempre tinha vitórias e os súditos celebravam, aclamavam. Eles amavam e respeitavam aquele que foi escolhido por Deus para governá-los. Por sua vez, o rei era íntegro, honesto, verdadeiro, comprometido com a justiça, com o bem-estar do povo. Aquele rei, o rei Davi, defendia o órfão, a viúva e os vulneráveis. Este era o rei Davi, e um homem de Deus que nós já conhecemos a sua história, visto que nós lemos, que nós já estudamos vários salmos. A nossa mensagem é expositiva, já estamos no capítulo 20 dos Salmos. Estamos, então, estudando sistemática e expositivamente a palavra de Deus. Este Salmo 20, como eu já falei aqui na introdução, foi escrito por Davi, e nós vamos agora estudar minuciosamente cada versículo para nós vermos este desejo ou esta oração dos seus súditos, especialmente dos crentes dos seus dias, pelo bem-estar do rei, pela prosperidade, para que o rei tivesse vitórias, porque a vitória do rei era a vitória do povo, a alegria do rei é a alegria do povo. Porém, quando o rei era derrotado, o povo também era derrotado. Por isso que o povo tinha a obrigação moral, a obrigação espiritual de orar e de interceder pelo seu líder, pelo seu governante. Em primeiro lugar, os súditos crentes desejavam que o Senhor respondesse às orações do rei. Voltemos para o texto, versículo 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. A segurança, portanto, do rei era a segurança dos seus súditos. A paz do rei era a paz do povo. Apesar de muitos traidores, Davi tinha súditos fiéis, pessoas que o amavam, que o respeitavam. Eles eram coerentes e inteligentes o suficiente para perceberem que Davi foi um homem escolhido de Deus. Além do mais, eles viam integridade e honestidade naquele homem. Eles viam a maneira como o rei deles se comportava. Eles viam que o rei deles amava a Deus. Eles viam como o rei deles defendia os pobres, as crianças, as viúvas, como inclusive está escrito no Salmo 146:9, que diz assim:
O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. É bem verdade que o Salmo 146 não tem autor, mas como Davi escreveu a maioria dos salmos, supomos que ele foi escrito por Davi, e ele que disse que o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, ele da mesma forma fazia. Ele não seria incoerente com suas palavras. Eles viam como seu governante defendia a família, como Davi defendia a religião. Por isso eles desejavam que o Senhor enviasse socorro lá do alto para abençoar o seu rei, o seu líder, o homem que Deus havia escolhido e ungido como rei daquela nação. No versículo 2, a palavra diz assim: do seu santuário te envio socorro, e desde Sião te sustenha. Portanto, o Senhor é quem envia socorro a qualquer rei, a qualquer governante, a qualquer presidente, a um prefeito, a um governador. É Deus quem envia socorro, porque as adversidades estão por toda parte, os inimigos estão por toda parte. Não é fácil governar uma nação. E nós, o povo de Deus, precisamos orar, interceder e não atrapalhar. Orar e pedir que o Senhor abençoe, oriente, dirija. E não ficarmos fazendo coisas para embaraçar, para impedir o governo de homens que estão no poder e que nós temos a obrigatoriedade de orar e interceder por eles, porque é a palavra de Deus que nos manda. Segundo lugar, irmãos, os súditos desejam que o Senhor se lembre das ofertas do rei. O versículo 3, volte, por favor, para a sua Bíblia, no versículo 3, diz assim: lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Davi era um homem crente, era um homem de oração. Ele fazia ofertas e sacrifícios. Quando levaram a Arca da Aliança para Jerusalém, por exemplo, Davi faz holocaustos ao Senhor. Você vai ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 17. Introduziram a Arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos um governante crente, temente a Deus. Um governante que fazia questão de que Deus estivesse presente. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Muitos governantes dos seus dias eram ímpios, malignos, idólatras, adoravam deuses falsos, inventados, que não podem fazer nem bem nem mal. No entanto, Davi era um homem crente, que adorava o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e o Deus com quem ele havia feito uma aliança, melhor, Deus havia feito uma aliança com Davi. E Davi era um homem bem-aventurado, um homem feliz, um rei abençoado por Deus. Davi lia a Bíblia, ele estudava a Bíblia, e até as suas reminiscências escritas viravam Bíblia. Todas as suas experiências ele escrevia num papel e finalmente virava Bíblia. Por exemplo, no Salmo 102, 18, que também não tem autor, mas supomos que tenha sido escrito por Davi, diz assim: isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar, e o povo que se criar louvará o Senhor. No Salmo 119, que também não tem autor, no versículo 26, diz assim: meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Então, este salmista, ou os salmistas, escreviam suas experiências, e as suas experiências, aprove a Deus, viraram Bíblia. Hoje nós temos o grande privilégio de ler essas experiências como sendo palavra de Deus. Não que as nossas experiências hoje virem Bíblia ou palavra de Deus, mas as experiências dos homens que Deus escolheu para serem profetas, para serem pessoas
separadas para escreverem as Escrituras Sagradas, as suas experiências viraram, sim, palavra de Deus e servem para nos edificar hoje. Em terceiro lugar, meus irmãos, os súditos desejam boa sorte ao rei. No versículo 4 da sua Bíblia, por favor, volte. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Veja que é um desejo dos súditos para que Deus conceda bênçãos ao rei. Conceda-te segundo o teu coração. Ou seja, aquilo que o rei desejava, Deus haveria de conceder segundo a vontade dele. Esta era a vontade dos súditos. Ora, cada um de nós tem vontades. Se a nossa vontade for uma vontade legítima, de acordo com a vontade de Deus, certamente o Senhor fará essas vontades. Como, por exemplo, viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida de oração, uma vida de paz com Deus e com o próximo, uma vida de vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre Satanás, uma vida de vitória sobre os inimigos. Certamente estas eram as vontades de Davi, e os súditos intercediam para que Deus satisfizesse essas vontades, porque são vontades legítimas, bíblicas, corretas, coerentes com a palavra de Deus. Ao que o Senhor concedia longa vida. Esta era também o desejo deles, que Deus concedesse longa vida para o rei, que o Senhor concedesse vitória nas guerras, que o Senhor concedesse paz, saúde, prosperidade, alegria ao rei. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? Sabe o que é que eu consigo enxergar hoje? Parece algo diametralmente oposto com os crentes dos dias de Davi. Muitos de nós parece que não desejamos a mesma coisa para os nossos governantes. É bem verdade que não temos rei, mas temos governantes, porque o rei de hoje é o presidente de hoje. O rei de ontem pode ser o governador de hoje, ou o prefeito de hoje, porque são líderes, são governantes, e a Bíblia diz que toda autoridade está lá no poder por vontade de Deus. E não existe nenhuma autoridade que esteja no poder que Deus não tenha permitido ou que Deus não tenha colocado. Nós, na verdade, enxergamos algo diferente hoje. Muitos cidadãos e até muita gente que se diz crente, meus irmãos, que o seu governante tenha, sei lá, um infarto e morra. Que o governante do país, ou do município, ou do estado, seja esfaqueado. Acredite, se ouve muito por aí, mundo afora, pessoas que ao invés de orar, pessoas que ao invés de interceder pelos governantes, estão desejando o mal, o que é inadmissível. O mundo faz isso. Agora, quando a gente vê isso na igreja, é muito triste. É muito triste. Nós precisamos sim orar para que Deus abençoe. Muitas dessas pessoas desejam que os seus governantes até vão para o inferno. Mas essas pessoas estão equivocadas. Elas estão erradas, porque a Bíblia diz algo diferente. Vejamos o que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2, no primeiro versículo, 1º e 2º, dizem assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Se não temos rei, temos autoridade hoje, com certeza. Autoridade é aquela pessoa que está lá no poder, que foi colocada, foi posta no poder, e por vontade de Deus. E a Bíblia está dizendo claramente para nós fazermos orações, intercessões, deprecações, para que hajam dias melhores, como diz o texto, com toda piedade e respeito. Esta é a vontade de Deus, que nós oremos, que nós intercedamos, como o povo da época de Davi orava e intercedia pelo seu governante, pelo seu rei, pelo homem que Deus havia colocado no poder.
O contrário é algo abominável diante de Deus. Desejar o mal é abominável. Não se deseja o mal nem para os inimigos. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A palavra de Deus está dizendo, então, para nós orarmos e não nos vingarmos, para nós intercedermos pelas autoridades, até pelas pessoas que nós não gostamos. Mesmo que o governante que está aí não seja uma pessoa que você não goste, você tem a obrigação de orar, eu tenho a obrigação de orar. Esta é a obrigação de nós, de cada um de nós. Deus não está pedindo nada a mim, nem a você, Deus está ordenando que nós oremos, que nós intercedamos para que haja dias melhores. Porque se o Senhor Deus não abençoar os governantes, pode estourar uma guerra civil, as coisas podem ir de mal a pior. Nós precisamos, então, agradecer a Deus pelo governante, porque é melhor ter um governante ruim do que nada. Nada vira caos. A falta de um governante a desgraça toma conta. O mal toma conta, a desordem, os assaltantes vão por toda parte, todas as pessoas ruins, malignas, estupradores, os loucos tomam conta. Por quê? Porque não vai ter governante, porque não vai ter policial no meio da rua, porque não vai ter uma autoridade que esteja na frente. Nós precisamos orar para que Deus, sim, abençoe as nossas autoridades, para que Deus, sim, abençoe os nossos líderes políticos. Esta é a nossa obrigação. Peçamos ao Senhor que os abençoe e peçamos ao Senhor que também julgue os injustos, os corruptos, que Deus julgue os que não têm compromisso com a sociedade, com o próximo, julgue aqueles que estão lá no poder para se locupletar apenas. Quarto lugar, os súditos celebram com júbilo a vitória do rei e ainda hasteavam bandeiras. Volte, por favor, para o texto, versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Meus amados irmãos, aqui então, não é uma celebração carnal, mas patriótica. Aquele povo celebrava patrioticamente as vitórias que Deus dava ao seu governante, ao seu líder, ao seu rei. Não havia orgias nem exaltação a políticos corruptos, mas culto a Deus. Sim, os súditos crentes cultuavam a Deus, levantavam bandeiras, hasteavam pendões. Eram pessoas que reconheciam a bênção de Deus ao lhes dar um rei, um líder, um homem que governava a nação e que era segundo o coração de Deus. Veja, eram festejos populares, manifestações espontâneas a favor do rei. Eram aclamações ao rei, porém louvores e exaltação ao Senhor dos Exércitos, ao Deus vivo. No versículo 5 que foi lido, eu vou repetir: celebraremos com júbilo e a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Na celebração, os súditos confiavam no Senhor. Isso mesmo. No versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Provavelmente aqui era um cântico que a população saía cantando e louvando e exaltando ao Senhor em procissão, talvez, como foi o caso quando Davi entrou com a Arca da Aliança em Jerusalém.
visto que a Arca da Aliança estava na casa de Obed-edom, Deus tinha abençoado a Obed-edom, e agora Davi deseja que a Arca da Aliança venha para Jerusalém. Eles entram aclamando, glorificando e adorando a Deus com a Arca da Aliança. Davi, inclusive, dançava. É só você dar uma olhadinha lá no livro de Samuel, para você perceber como eles louvavam, hasteavam pendões, cantavam louvores, exaltavam e glorificavam ao Senhor. E diziam, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Os inimigos do rei cairão, diziam eles na sua música de louvor. Dizia isso lá no versículo 8, eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Portanto, eles confiavam era no Senhor. Os inimigos caíam, porque de fato Davi tinha inimigos. Existia uma ala que pendia para o antigo líder, que era Saul, um rei corrupto, um rei assassino, um rei louco, um rei que oprimia o pobre, a viúva, oprimia os pequenos, os vulneráveis, que não estava nem aí para ninguém, era um rei egoísta, que se locupletava, que só queria saber fazer a sua própria vontade, abandonou a Deus, virou as costas, apostatou, foi buscar feiticeira, e ele, que agora já estava morto, os seus correligionários, os seus familiares, não satisfeitos, agora perseguiam o rei íntegro, um homem de Deus, um servo do Senhor, que era Davi. Eles perseguiam e queriam derrubar, queriam usurpar o trono, como se levantaram muitos e tentaram derrubar a Davi, o próprio filho, alguns dos seus ministros que se levantaram, que traíram o rei e que tentaram usurpar o trono, mas Deus deu livramento. Deus livrou, Deus guardou, porque Davi era um homem íntegro. Quinto lugar, os súditos concluem orando pelo rei, fazendo oração, intercessão pelo rei. Veja então o último versículo que diz assim, ó Senhor, versículo 9, ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Algumas versões diz que esta última frase é Rei, responda-nos quando clamarmos. Então, para concluirmos a nossa mensagem, a Bíblia diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Isso mesmo, está no Salmo 33, 12. Estamos longe, irmãos, de ser uma nação cristã. Estamos longe de termos, inclusive, um líder, um governante cristão, verdadeiramente, genuinamente cristão, evangélico, uma pessoa crente de verdade. No entanto, as pessoas que estão no poder precisam ser respeitadas, precisam ser amadas, inclusive, como o povo de Israel amava o seu líder. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos pedir ao Senhor que dê sabedoria, porque fazendo isso, acredite, esta nação vai prosperar. Essa nação vai prosperar e, consequentemente, cada um de nós. Nós precisamos fazer aquilo que um verdadeiro cristão faz. É inadmissível que um crente entre pelo caminho da impiedade e comece a fazer politicagem e comece a torcer para que dê tudo errado. Esquece de orar pelos seus governantes, esquece de orar pelo prefeito, pelo governador, pelos vereadores, pelos deputados, pelos senadores, pelo presidente da República. Não ora, abandona simplesmente e vai fazer política porca. Isso é inadmissível e é pecado. Nós precisamos sim pedir ao Senhor que use esses que estão aí no poder. E se tem alguém errado, se tem alguém praticando a corrupção, Deus vai julgar. Porque quando nós oramos, Deus age. Deus age. Esta é a nossa obrigação, orar, interceder e fazermos o que é correto.
e não entrarmos pelo caminho da impiedade, e não ficarmos em sites no Facebook ou no YouTube, ou seja lá no que for, xingando ou fazendo coisas que desagradam a Deus, ou ficarmos xingando, fazendo essas coisas ruins. Isso não cabe ao Filho de Deus, ao povo de Deus, ao servo do Senhor. Nós precisamos, então, fazer isso, orar pelos nossos governantes. Nós precisamos orar, inclusive, pelo nosso povo. A Bíblia diz que nós devemos orar pelo nosso povo, pelos nossos concidadãos, pelos nossos compatriotas, pelos nossos compatrícios. Nós precisamos fazer isso, porque fazendo isso, nós teremos dias melhores. Devemos orar e pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. Porque o povo é perdido, o povo não tem nenhum compromisso com Deus, não se arrepende, não ora, não confessa os pecados, mas nós, o povo de Deus, temos uma consciência, a consciência da palavra de Deus, a consciência do Espírito Santo. Nós precisamos fazer o que é correto, o que a Bíblia nos manda fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do nosso povo brasileiro, dos nossos concidadãos, que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, que Deus tenha misericórdia e que os abençoe, os guarde, os livre do mal e que conceda a eles a graça para governarem pelo menos com um certo equilíbrio, porque é impossível uma pessoa ter força emocional para governar se tem urubus de todos os lados tentando destruí-lo. É impossível. Qualquer ser humano sabe disso. É preciso ter o mínimo de paz. E é por isso que nós, como povo de Deus, precisamos orar pelas autoridades. Eu é que não queria estar no lugar de nenhum deles. Vamos orar, então, neste momento, para encerrarmos e pedir ao Senhor que abençoe os nossos governantes. Vamos orar nesse momento, abaixe sua cabeça e vamos falar com o Senhor agradecendo a Ele de todo o nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aplique em nosso coração a Tua palavra. Pedimos perdão, Senhor, pelo pecado do nosso povo. Primeiro, pelo nosso pecado, porque nós somos cristãos, conhecemos a verdade e muitas vezes negligenciamos, não orando pelas autoridades. Muitas vezes nós não gostamos de determinado governante, mas a tua palavra não pergunta a mim nem a ninguém se a gente gosta ou não. A tua palavra apenas ordena a cada um de nós a orarmos pelos governantes, pelas autoridades, seja governador, seja prefeito, seja presidente da República, seja quem for, é uma obrigação de cada um de nós. E nós temos falhado, Senhor. Nós temos negligenciado. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, e nos perdoe, e nos ajude para que nós possamos melhorar. Oramos pelos governantes, pelo prefeito, governador, presidente da República e os demais, Senhor, que estão no poder fazendo leis, para que eles possam fazer leis dignas, ao mesmo tempo que pedimos que o Senhor repreenda os corruptos, neutralize os de má índole, aqueles que estão lá apenas para atrapalhar, para tentar, ó Deus, destruir ao próximo, aqueles que estão fazendo um trabalho bom, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que o Senhor opere, que o Senhor neutralize o mal, que o Senhor faça com que esse país melhore, com que esse país prospere, cresça, Senhor, pois esse país tem um grande potencial. No entanto, Senhor, nós precisamos de homens dignos, honestos, verdadeiros, homens, Senhor Deus, que pelo menos cumpram com a Constituição, homens que cumpram com a verdade, que andem na verdade, que façam o que é correto. Amado Pai Celestial, muito obrigado por vivermos num país livre, num país, Senhor Deus, onde não há ditadura, onde não há, Senhor Deus, destruição generalizada, guerra civil e por aí vai. Nós te agradecemos de coração, Senhor. Poderíamos estar morando, por exemplo, numa Síria da vida, ou no Iraque da vida, ou num país onde a guerra estoura a todo momento. Nós te pedimos que nos livre desta má hora, Senhor.
Deus amado, nós oramos gratos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.